Bom dia, vamos para mais um dia de Café com Lexio. Hoje, 22 de setembro, sexta-feira, prepara o teu cafezinho aí e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, 1 de Timóteo, capítulo 6, versículos 2c até o 12. Eis o que deves ensinar e recomendar. Se alguém ensinar outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina conforme a piedade, é porque é cego, nada entende, é doente à procura de controvérsias e discussões de palavras. Daí nascem inveja, brigas, blasfêmias, más suposições, alterações intermináveis entre homens de espírito corrupto e desprovidos de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. A piedade é de fato grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. Pois nós nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. Se, pois, temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Ora, os que querem se enriquecer caem em tentação e cilada, e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que mergulham os homens na ruína e na perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé, e a si mesmos se afligem com múltiplos tormentos. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna para a qual foste chamado, como reconheceste numa bela profissão de fé diante de muitas testemunhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre essa palavra aqui. A primeira exortação das Sagradas Escrituras hoje para mim e para você. Se alguém ensinar outra doutrina e não concorda com as saudáveis, as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina conforme a piedade, é porque é cego. Nada entende, é doente. Então perceba as expressões que são utilizadas aqui por São Paulo. E não é no sentido de ser prepotente, arrogante, dono da verdade, mas portador da verdade. Por quê? Porque a verdade não é uma ideia, não é uma tese. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois então a verdade
no sentido aqui das Sagradas Escrituras, a verdade é Jesus. Jesus Cristo, nosso Senhor, versículo 3, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo não é um reacionário. Jesus Cristo não é um criador de uma filosofia, de um jeito de viver. Jesus Cristo é Deus, nosso Senhor. Não podemos relativizar a doutrina para sermos aceitos pelo mundo. São João Paulo II vai nos exortar e dizer: devemos defender a verdade ainda que voltemos a ser apenas 12. Dia desse meditamos sobre exatamente sobre isso, né? Sobre a escolha dos 12. Precisamos guardar a verdade, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem prega outra coisa, ele fala aqui de modo muito objetivo e assertivo, é cego, está no erro. Agora, qual é a nossa conduta? Primeira conduta que nós devemos ter: enxergar a verdade. Pedir essa graça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me concede a graça de enxergar a verdade, da qual eu não sou dono, mas eu sou portador. Porque a verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí ele continua: é doente à procura de controvérsias e discussões. Por que é doente? Por quê? Porque está no pecado. Está no erro, está no pecado. Pecado significa errar o alvo. Está no erro, está no pecado. É doente, porque o pecado é uma doença. O pecado é uma doença da alma que nos faz estar em descomunhão com Deus, ou seja, rompe com a comunhão natural que deveríamos ter com o nosso Senhor. E eu preciso, de forma madura, querer romper com o pecado, com aquilo que me faz... Eu preciso romper com aquela conduta, com aquele comportamento, com aquele vício que rompe a minha ligação com o nosso Senhor. E aí ele diz, né? Homens de espírito corrupto e desprovidos de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. A piedade é de fato grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. Olha o versículo 7. Olha o versículo 7. Pois nós nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. Aí lá no 10. Porque a raiz de todos os males, gente, preste atenção nisso, é a palavra de Deus. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Uma coisa é você buscar a ascensão material, a conquista dos bens terrenos, materiais. Outra coisa é você amar isso. É como a nossa alma tem um noivo. O noivo é Jesus. E ele nos dá um anel, a aliança. E a gente faz o que muitas vezes? Que muitas vezes é isso, né? O Senhor nos concede graças materiais. Aí o que é que a gente faz muitas vezes? A gente volta o nosso olhar e o nosso coração para o anel e esquece do noivo. Se deslumbra com os presentes, com os bens materiais que são passageiros. E esquecemos quem nos concedeu a graça daqueles bens. O amor ao dinheiro, a palavra de Deus está nos ensinando aqui, é a raiz de todos os males. Sabe o que é que São Francisco de Assis vai dizer? Que a grande desgraça do rico não é enriquecer, né? A grande desgraça do rico é se preocupar e passar a vida preocupado em perder tudo aquilo que conquistou. Ou seja, é quando os bens materiais, as conquistas materiais desta vida ocupam o lugar de Deus, se torna Senhor dos nossos corações. Isso é o que não pode acontecer de modo algum. Não para todo mundo, porque todo mundo é muita gente, mas para o discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, na saúde ou na doença, na privação ou na conquista,
tem como Senhor Cristo, não o dinheiro, não os bens terrenos. Por quê? Versículo 7. Nada trouxemos para o mundo. Você não nasceu com carro zero debaixo do braço, com a casa de praia, com a casa no campo. Você nasceu, você veio ao mundo sem trazer nada e vai embora daqui um dia sem levar nada. Você precisa pedir ao Espírito Santo que imprima essa verdade no seu coração e na sua alma, para que você legitimamente desfrute do fruto do seu trabalho. É legítimo, a palavra de Deus fala isso. É legítimo que você desfrute do fruto do seu trabalho, do seu esforço. No entanto, renuncie todos os dias o amor ao dinheiro, a avareza, a tornar o dinheiro senhor de sua vida. Não queira isso. Peça a graça a Deus de aprender a dividir, de colocar a serviço todos os bens que você conquistar nesta vida. Porque os materiais passarão, os espirituais não. Todos os bens espirituais você levará consigo quando chegar o seu momento. Nunca percamos esse ensinamento do versículo 10, do 7. Pois nós nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. E o 10 diz, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé. Perde a fé, porque para de olhar para o noivo, olha para a aliança, para o anel. Para de olhar para o noivo que é Jesus e olha para o bem material. E a si mesmos se afligem com múltiplos tormentos. Quantas pessoas perdem o sono com esse medo de perder aquilo que conquistou? É a grande desgraça que São Francisco vai mencionar. E aí no fim ele exorta assertivamente: tu, porém, ó homem de Deus, tu, porém, ó mulher de Deus, foge destas coisas. E aí determina, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. E aqui peçamos essa graça do versículo 12. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, a virtude da esperança. A nossa esperança deve ser essa esperança com E maiúsculo. Muito mais do que conquistar os bens terrenos, eu quero conquistar a vida eterna. Então nada tem valor maior do que a vida eterna. Nada se compara à vida eterna, portanto eu não posso negociar a vida eterna que eu quero conquistar por causa de qualquer bem que eu venha conquistar aqui nesta vida. Nada vale, nada, absolutamente nada vale o nosso céu. O nosso céu vale muito mais do que toda e qualquer conquista terrena, porque o nosso céu não passará. E ele diz, combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado. Nem todo mundo nessa vida, como nos ensina São José Maria Escrivá, vai ser rico, vai ser famoso. Mas todos aqueles que querem e obtêm a graça de Deus que perseguem, podem ser santos. Porque esse é o meu chamado. Esse é o chamado que Deus faz a mim e a você. Que Deus possa nos conceder essa graça e que nós possamos pedir ao Espírito Santo essa graça. O Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, e o procurador de Herodes. Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e várias outras que o serviam com seus bens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que bênção. A gente falava na primeira leitura exatamente sobre essa questão da materialidade, de como a gente deve relativizar os bens materiais, olhando
para a grande conquista que o Senhor nos chama a viver, que é a conquista da vida eterna. Aí, olha essa narração, né? Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Por quê? Porque a missão de Jesus é salvar almas. E a missão do discípulo de Jesus deve ser salvar almas. Como? Pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Acompanhando Jesus nesse apostolado. Então eu e você devemos pregar o evangelho com a nossa vida. Nós devemos ser esse anúncio vivo da boa nova do reino de Deus. E isso com a própria vida. Muito mais do que empurrar a Bíblia goela abaixo, muito mais do que empurrar o magistério da igreja goela abaixo de alguém, nós devemos ser o ensinamento da igreja. Nós devemos ser a presença do magistério da igreja onde nós estamos. Nós devemos ser a presença das Sagradas Escrituras onde nós estamos. Nós devemos ser essa pregação viva, cotidiana, na vida de quem está ao nosso redor. Eu nunca vou conseguir alcançar o coração de quem está ao seu redor, porque quem está ao seu redor, Deus confiou alcançar esse coração, essa alma, a você. São essas pessoas que convivem com você e esperam, desejam ansiosamente receber o anúncio da boa nova por meio da sua vida. Talvez elas nem saibam disso, mas é a verdade do seu coração e da sua alma. Esperam receber o anúncio da boa nova por meio da sua vida, do seu apostolado. E aí aqui, para a gente ser bem objetivo, o Evangelho fala sobre as mulheres que acompanhavam Jesus junto com os discípulos e diz assim, ó, Maria, chamada Madalena, Joana, Susana e várias outras, que o serviam como? Com os seus bens. Aí aqui eu pergunto a você, você tem colocado os seus bens a serviço de Jesus? Que tudo que você conquistou, permissão de Deus. Ou ação concreta de Deus, ou Deus permitiu. Ou seja, é presente de Deus. Aliás, nem tudo. Porque há conquistas que, por vezes na nossa vida, não são abençoadas. E a gente precisa... O nosso coração, ele mostra isso. A gente consegue ter esse discernimento. Né? E quando a consciência está muito comprometida pelo pecado, a gente precisa pedir essa graça ao Espírito Santo. Mas, pois bem, você que conquistou, né, que tem bens, você tem colocado isso a serviço? Como é que se materializa? Você tem colocado os seus bens a serviço do outro, do apostolado, do discipulado, para servir ao próximo? Que cada dia mais possamos pedir ao Espírito Santo a graça de ter esse coração pobre, que não somente aprende, mas desenvolve essa capacidade de partilhar aquilo que tem. E aí eu faço memória de novo a frase do saudoso Papa Bento XVI. Justiça é dar ao outro aquilo que é dele. Amor é dar ao outro aquilo que é meu. Tudo aquilo que o Senhor nos confiou, materialmente e espiritualmente, nós devemos colocar à disposição de Deus, servindo para Deus, servindo a Deus, colocando à disposição para o próximo. Era assim que essas mulheres serviam a Jesus, como? Com os seus bens. Era assim que as mulheres serviam ao reino de Deus, como? Com os seus bens. Ofertemos, coloquemos tudo à disposição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.